Olá, eu quero cumprimentar todos com a paz, com a bênção e a graça de Deus, amém? Eu tô fazendo esse vídeo porque agora eu já tô mais recuperada e eu não podia deixar de falar, não podia deixar de testemunhar, não podia deixar de agradecer a Deus em primeiro lugar, claro, que a Ele toda a honra e toda a glória. E a todos aqueles que me ajudaram no momento que eu passei, no momento difícil, que foi a Covid-19. Por que eu quero fazer esse vídeo? Não é só por isso, é para alertar e também para dizer que a nossa fé, ela mesmo pequena, ela pode ser muito grande. E unidos uma só fé, num só propósito, milagres acontecem. Bom, eu vou aqui estar relatando alguns acontecimentos que alguns sabem, outros não sabem, mas alguns acontecimentos que fizeram com que eu amasse muito mais esse meu Deus. Eu quero ler uma passagem que se encontra em Marcos 23, que diz assim: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se a gente crer, se a gente tiver fé, tudo é possível, né? Jesus, quando ele curava, quando ele salvava, quando ele fazia os milagres para as pessoas, ele dizia para as pessoas o quê? Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então a nossa fé, ela pode fazer muita coisa. E eu quero estar falando num período em que eu passei num momento muito difícil da minha vida, que foi Covid-19. Eu vou estar aqui lendo algumas coisas, né, ou tentando resumir algumas coisas. Tudo começou logo no Dia dos Pais, né, que foi no dia 9, que eu comecei a sentir mal, né, caiu no domingo, 9 de agosto, eu comecei a sentir mal-estar, dor no corpo, e esse mal-estar foi se agravando, né, porque eu comecei a ter febre à noite, e uma falta de um desânimo muito grande. Como eu não sou uma pessoa fácil de pegar gripe, eu estranhei um pouco, porém falei, é uma gripe, né? Uma gripe. E aí então eu fui tratando em casa, não limitada, porque eu tô grávida, né? De alguns meses, na época eu estava grávida de 5 meses. Então eu não posso ficar tomando qualquer tipo de remédio. Então dipirona para acabar com a febre era o que eu tomava. Só que era toda noite eu tinha febre. Meu marido estranhava, porque mas tá com febre de novo, vamos no médico. E eu corro de hospital. Eu tenho pavor de hospital. Já fiquei internada por causa de diabetes, né? Que eu também tenho diabetes. E eu fiquei uma semana internada. E eu falei, não, eu vou me internar de novo. E aí, mas aí eu continuei dessa maneira. Durante o dia eu não tinha ânimo para as coisas e durante a noite eu tinha febre. Aí no dia 16, eu já não aguentava de fraqueza, eu tava sentindo fraqueza também. Aí então eu fui pro hospital, daqui da cidade de Nova Odessa, e lá no hospital o médico falou, olha, que a gente não trata com problemas respiratórios, então vai ter que ir pro postinho lá na US, no postinho do Alvorada, que é aqui pertinho de casa. E aí então eu vi, né, centro respiratório,
E cheguei ali, me perguntou algumas coisas, eu também não estava sentindo cheiro e nem gosto das coisas. Aí me perguntou tudo, falei, olha, eu não tenho vontade de comer, eu tô me sentindo fraca e tô com febre. Aí eles me passaram um remedinho pra poder comer, porque eu não posso ficar sem me alimentar. E pra febre de pirona, enfim. E pediu para que eu voltasse, até deu um papel, falou assim, olha, volta daqui 4 dias. Também a gente tá sem equipamento para tá fazendo teste e tal, aí você vai voltar daqui 4 dias, a gente vai fazer o teste do Covid. Tá, nesses 4 dias eu fiquei muito pior, muito. Aí já era falta de ar e tosse. Aquela tosse que era branda começou a aumentar e eu não conseguia segurar a urina. Eu tossia, toda vez que eu tossia, eu tinha que trocar roupa. E falta de ar, a falta de ar estava terrível. Eu tossia, me dava falta de ar, eu vomitava, me dava falta de ar, tudo me dava falta de ar. E aí eu peguei e fomos, né? Deu o dia lá, fomos. Chegando lá, eu falei, olha, eu tô com uma falta de ar muito grande, eu não conseguia nem andar direito de tanta falta de ar. Aí fez o teste, aquele teste de tirar o sangue do dedo. E no teste deu negativo. Eu não estava com a Covid. Então me viram meus batimentos cardíacos, viu que estava muito baixo, estava 77. Já na hora me colocaram no oxigênio. E eu fiquei ali no oxigênio várias horas. Mas não tava assim, eu não sei explicar exatamente a questão da quantidade, mas estava assim bem alta a quantidade de oxigênio e eu não correspondia, estava no máximo que era 93, sendo que um adulto ele necessita de 95, 97 e principalmente eu que estou grávida. Então, eles viram que não estava correspondendo e eu cheguei lá com 77 de batimento cardíaco, ou seja, estava muito baixa a minha oxigenação. E aí então fiquei o dia inteiro, à noite, e conseguiram daí então me transferir para Campinas, o CAISM. Era quase 3 horas da manhã, cheguei lá, fizeram o teste em mim, né? E deu positivo. Eu estava com Covid. Mas os meus batimentos cardíacos estavam muito baixos. Então já me internaram automaticamente na UTI. Fui para a UTI, ali foram feitos todos os procedimentos, todos os testes. E foi feita uma tomografia e constou que eu tinha 80% do meu pulmão comprometido. E então era muito grave, né, a minha situação. E foram feitos ali vários procedimentos, né? Me colocaram um tipo de máscara que eu lembro dela, me dá até falta de ar. Eu não lembro, eu não sei os nomes das máscaras, mas era uma máscara que ela pegava assim o rosto todo quase e sugava assim, né? Mas ela tampava, então eu tenho fobia, aquilo me faltava mais ainda o ar. Tinham que me colocar de bruço, né? Como que coloca uma grávida de bruço? E aí então me colocaram almofadas, tudo pra minha barriga ficar entre as almofadas, né? E só que daí doía minhas costas, doía meu joelho. Então, quer dizer, todos os procedimentos que faziam quando eu estava ali eram assim, dava resultado na hora, dava pra ver que a oxigenação até melhorava quando eu colocava essa máscara, quando me colocavam de bruço, mas era algo que não dava pra ficar fazendo, pra deixar, vamos supor, ficar de bruço o dia inteiro, eu não aguentava. Aquela máscara mal e mal conseguia ficar meia hora, 40 minutos. Então eram procedimentos assim que dava
resultado no momento, mas depois voltava a minha oxigenação baixa. Foi daí então que me falaram da hipótese de estar fazendo, né, tá me entubando. E essa hipótese mexeu comigo, né, porque você morre de medo, né. Aí me falaram, olha, Paula, vai ter que te entubar porque não tá correspondendo e a sua oxigenação, ela tá baixa, né, principalmente por você estar grávida, né, então pro nenê tá baixo, tudo. E foi aí que eles falaram, então tá bom, né, e aí falaram se eu queria falar com meu marido e tal, eu falei assim, não, já que é pra fazer, vamos fazer, vou só avisar ele que eu vou ser entubada. Aí falaram que era 2 dias, né, que em 2 dias já dava o resultado. E eu só simplesmente, só que eles já falaram isso, já vieram com todas os apetrechos, né? Vamos dizer assim, para me entubar. Nisso o quarto já estava cheio de médicos, enfermeiros, e eu só comuniquei ao meu marido, mas eu não cheguei nem a ver a resposta dele, porque foi tão assim rápido. Eu acho que já era uma coisa que já estava na mente deles, porque é uma coisa que precisava já ter acontecido. Então eles me entubaram e me sedaram, me entubaram. O que era para ser 2 dias acabou sendo 4, porque eu não estava correspondendo também. E aí eles começaram a entrar, né, em contato com meu marido depois que eu acordei, de tudo, que eu não sabia onde eu tava, né. Aí o meu marido começou a me relatar os fatos, as coisas que os médicos estavam falando, né, o que comunicaram a ele e tudo. Eu só sei que os médicos, os enfermeiros chegavam até mim e diziam que eu era um milagre. Até teve uma médica, eu não consigo lembrar o nome dela, que me dizia, Paula, você foi a melhor coisa que aconteceu nesse final de semana. E eu olhei sem entender nada, porque pra mim eu dormi num dia e acordei no outro. Foi aí então que quando eu saí da UTI, né, que aí depois que eu voltei disso tudo, eu fiquei mais uns 4 dias na UTI e de lá eu fui pro quarto, isolada, né, e aí ali eu já tava melhor, já conseguia falar, né, com meu marido, já não precisava mais do oxigênio, porque o oxigênio que já tava me atrapalhando, o pouquinho que tinha, né, que eles colocaram, que eu tinha que ficar ainda. Eu dizia, mas isso aqui tá piorando, porque agora eu tô ficando sem água, oxigênio. Significava que eu já não precisava mais. Aí então, o meu marido começou a me relatar os fatos e foi aí que caiu a minha ficha. Aí ele me falou, né, que foi que os médicos chamaram ele para conversar e falaram para ele que eles iriam ter que interromper a minha gravidez porque eu não ia ter que me salvar, né? A bebê não tinha como tirar, como fazer a cesárea, porque ela não ia sobreviver, porque tinha pouco tempo, né, que eles costumam fazer a cesárea do 6º meses em diante. Eu ainda não estava com 6 meses, então a criança não iria sobreviver. Então, para que pudesse pelo menos me salvar, então eles falaram que iria ter que interromper a minha gravidez, se estava tudo ok para meu marido. Claro que não estava tudo ok, mas eles precisavam de uma resposta. Então meu marido disse, tudo bem. E saiu de lá, claro que chateado, chorando, ferido, mas crendo
que Deus iria fazer um milagre não só na minha vida, mas na vida da minha bebê. Então, e ali foi feita uma campanha de oração, mas não muitas, porque depois você fica sabendo de todos os relatos das pessoas contando. E muita gente orou por mim, várias crenças, denominações, religiões, família, amigos de muitos anos, vizinhos, muita gente orou, muita gente. E eu sei que foi tudo isso que me salvou. E salvou a minha bebê. Foi então que ele disse que eles, falaram que ia precisar interromper e tudo, que se eu não reagisse, iria esperar mais uma semana e que se eu não reagisse, iria precisar interromper a minha gravidez. Mas Deus é maravilhoso e quando Ele faz por completo. E o nosso Deus não falha. E Deus fez por completo. Eu acordei, de quinta para sexta-feira. Eu não tô nem falando as datas aqui, porque eu preciso contar, assim, fatos isolados algumas vezes. E eu acordei de quinta para sexta-feira, ou de sexta para sábado, eu acordei. E então a médica falou que não sabe o que aconteceu, que da noite pro dia, o meu pulmão simplesmente não tinha mais nada. Era como se tivesse tirado o pulmão velho e colocado um pulmão novo. Isso eles haviam me dito lá quando eu estava na UTI. Ela me falou mesmo, ela falou: Paula, seu pulmão tá limpo. Eu queria ter feito o antes e o depois para te mostrar. Seu pulmão tá limpinho, não tem nada. Então, foi aí que eu vi realmente que o quanto Deus é lindo e maravilhoso. Eu sei que não foi só eu que eu vi. Eu sei que muita gente que orou, algumas pessoas não acreditavam que eu poderia sair ilesa, sem nenhuma sequela, porque sempre dizem, que tem uma sequela. E eu, graças a Deus, não tive nenhuma sequela. Então ali, o meu marido, ele sempre esteve firme, crendo. Não só ele, eu sei, claro, muita gente, mas ele esteve ali, firme, acreditando, fazendo vigílias, campanhas, passando madrugadas orando, assim como muitos, e Deus fez a obra. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, eu e a Sara, minha bebezinha no ventre. Ela, depois que eu saí, foi feito um ultrassom para saber como ela tá. Graças a Deus, ela tá bem, ela resistiu muito bem. Eu tô bem, fazem 2 semanas que eu saí do hospital. Tô bem, não precisei nem de bombinha mais, porque lá eu usava bombinha. Aqui, depois que eu voltei pra casa, não precisei usar mais bombinha. Graças a Deus. Então, eu tô fazendo esse vídeo para dizer o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. E creia, basta crer, basta ter fé que Deus faz. Eu agradeço muito, como eu já disse, primeiramente a Deus, claro, toda a honra e glória seja dada a Ele, porque é Ele quem nos dá o fôlego de vida. Mas eu agradeço muito a junta médica, que eles foram muito atenciosos, cuidaram muito bem de mim. São pessoas assim, enfermeiros, pessoas assim que se dedicaram, ao Hospital de Campinas. Meus parabéns, que Deus abençoe muito a vida desses profissionais, que não é fácil. A maioria com que eu conversei, a maioria já pegou, o
Covid. Então, quer dizer, são pessoas que estão de frente com essa batalha, propícios a estar aí se contaminando para poder ajudar as outras vidas. Então, que Deus abençoe a vida dessas pessoas, desses profissionais, todos os profissionais da saúde, as pessoas que oraram por mim, que choraram, porque muita gente, né, relatando que chorou, que sofreu, que orou. Então, que Deus abençoe as denominações. Algumas igrejas já têm chamado para testemunhar, porque realmente é muito bom você falar das coisas que Deus faz, né? Então, as denominações, aos pastores, líderes, pessoas que realmente esteve ali em campanha de oração. Ao meu marido, meus familiares, meus filhos, minha irmã, né? Meu marido, eu falei para ele, falei, olha, você foi um homem de Deus, você foi forte, porque ouvi tudo isso, cada vez ouvi que o Estado é crítico, o Estado não está correspondendo, ter que tirar o bebê para ele, para o meu marido, foi foram assim, coisas muito fortes, né? E ele teve que ser ali forte, firme e acreditar que Deus ia fazer, né? Em meio à tempestade, ele creu. Então, assim, eu quero agradecer ao meu marido, quero agradecer a todos. Que Deus venha, se puder, compartilhar esse vídeo, né? Compartilhar tudo isso que aconteceu, porque esse vídeo, na verdade, ele pode ajudar muitas pessoas que estão passando pelo processo, né? Hoje, quando eu ouço alguém falar, tem uma ali que tá com Covid, outro, eu oro, eu peço para Deus fazer o mesmo milagre que Ele fez comigo, porque não é fácil. É uma luta muito árdua, né? Você acha que... Eu fui anestesiada por Deus, porque eu não me desesperei, na verdade. Eu creio que Deus me colocou num estado ali para eu não me desesperar e não atrapalhar o processo, né? Depois que passou, eu chorei. Depois que passou, eu vi qual que era a situação, na verdade. Mas depois que passou também, que eu já estava bem, eu estava glorificando a Deus. Então é isso, meus amores, meus amados e amadas, né? Eu fiz esse vídeo nesse propósito. Eu vou estar colocando algumas fotos para ver realmente a situação. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e os livre. Cuidem-se, porque não é brincadeira. Isso é muito sério mesmo. A paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe.